Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Na paz de vocês. Sejam muito bem-vindos para mais uma noite de estudos. E antes de nós começarmos, tem alguém aqui pela primeira vez? Na Casa de Miramias ou na Casa Espírita? Sejam muito bem-vindos. Que o Mestre Jesus possa ofertar a vocês o que vocês vieram buscar. Hoje, quem vai fazer a nossa palestra é o nosso irmão Milton Maia. E ele vai trabalhar as 3 revelações. Então, vamos fazer nossa prece para nos conectarmos com o alto. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Mestre amado Jesus, o nome da mesa, nossos mentores, nós agradecemos pela oportunidade de estar aqui. Pedimos que a tua vibração, Mestre, nos envolva, nos ajude a serenar os nossos corações, as nossas mentes, nos ajude a nos desligarmos daquilo que ficou lá fora, para ouvirmos com mais atenção aquilo que necessitamos, o alimento espiritual que necessitamos hoje. Pedimos que envolva também nosso irmão Milton, que ele possa ser um instrumento bom em tuas mãos. Assim seja. Boa noite a todos. Saúde e alegria para todo mundo. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja e que coloque boas palavras na minha boca para que eu possa, de fato, atender a expectativa do alto, atender a expectativa de Jesus com relação a todos nós. E as 3 revelações das leis de Deus nós buscamos da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1 e capítulo 4. No site Consolador, no trabalho de Josias Bezerra, no Evangelho de Jesus, Novo Testamento, no livro dos Domínios da Mediunidade, autor espiritual André Luiz, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 18. Também no livro Contos e Apócrifos, autor espiritual Irmão X, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 40, cujo título é No Domínio das Trevas. E nós vamos iniciar com ele, porque conta Irmão X que nos abismos estava acontecendo uma grande reunião. Os espíritos trevosos se reuniram e o chefe dizia: o Espiritismo com Jesus tem prejudicado as nossas tarefas. As pessoas começam a raciocinar menos superficialmente. Muita gente entrega-se à leitura dos livros nobres, à caridade, e por isso mesmo todas as atividades das trevas estão ameaçadas. O que vamos fazer para acabar com isso? E então o líder das trevas pediu para que os seus assessores apresentassem solução para este problema. E ergueram-se vários comandantes, os comandantes das legiões da incredulidade, da legião da leviandade, da legião da discórdia, da legião da desordem, da legião da dúvida. Todos deram as suas sugestões que não foram aceitas pelo líder, porque essas decisões já haviam sido experimentadas anteriormente e não foram eficientes. Foi então que o orientador da falange da preguiça se levantou, tomou a palavra e falou desrespeitoso: eu creio que a melhor medida para recordar a todos os espíritas que Deus existe mesmo,
que Jesus é mesmo o guia da humanidade, que a alma é imortal e que a justiça divina é infalível, que a reencarnação é uma verdade e que a oração é uma escada que une a terra ao céu. Mas o soberano das trevas, porém, entre o espanto e a ira, cortou-lhe a palavra, gritando: "O quê? Cala a boca! Você está ficando louco?" Então, o comandante dos exércitos da preguiça acrescentou sem perturbar-se: "Sim, Senhor, diremos a eles que o Espiritismo com Jesus, pedindo aos encarnados para se regenerarem, buscando conhecimento superior, servindo a caridade, é de fato um roteiro de muita luz, mas que tem tempo para isso, que ninguém precisa se preocupar, que as obras edificantes que não foram realizadas nesta reencarnação podem ser deixadas para depois, para outras reencarnações, que tudo deve permanecer como está no íntimo de cada um, para ver como ficarão depois da morte, e que todos os serviços da reforma da consciência podem ser deixados para depois. Desse modo, tanto faz viverem no Espiritismo como fora dele, com fé ou sem fé, estarão inúteis do mesmo jeito. Então, o rei das sombras sorriu feliz. Até que, enfim, uma boa ideia. Agora sim, temos a solução. E de todos os lados ouviam-se risonhas exclamações: "Bravo! Muito bem!" E o argumento do astucioso condutor das falanges da preguiça foi o vencedor. E hoje em dia, esta regra é aplicada pelas trevas, recordando a chegada do rei, retardando a chegada do reino de Jesus. Agora, então, nós entendemos a fala do nosso Mestre Jesus, quando diz: "Meu reino ainda não é deste mundo." Então, a astúcia da preguiça, inspirada pelas falanges da preguiça, nos faz ficar deitados em casa, distraídos. Quando acordamos, já estamos com a cabeça branca, já não conseguimos mais andar direito, já precisamos de alguém para nos ajudar a ir no banheiro, a nos dar a medicação. E aflitos, desejamos sim participar de uma tarefa, participar da campanha do quilo, desejamos sim auxiliar na limpeza do centro espírita, colaborar com a cesta básica, mas o dinheiro já não dá mais, porque a quantidade de remédios aumentou muito. A necessidade de uma cuidadora de idosos agora não deixa sobrar o níquel que seja. Então, as revelações das leis de Deus para a terra foram três revelações. A primeira revelação das leis de Deus, chamada de lei de justiça, foi trazida por Moisés. Moisés, também conhecido como o príncipe do Egito,
que revela um Deus vingativo, um Deus cruel, que manda matar os inimigos. A segunda revelação das leis de Deus é a lei do amor. Foi trazida por Jesus. Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que revela um Deus muito diferente do Deus de Moisés. Mas Deus é um só, Deus é o mesmo. Sim, Deus é o mesmo, mas o ângulo de observação é diferente. Moisés via Deus da terra para o céu. Jesus vê Deus do céu para a terra e vê Deus de amor e de bondade. Jesus diz para os apóstolos que Deus é o Pai nosso que está no céu. Muito diferente do Deus de Moisés, Senhor Javé, que coloca os inimigos de Israel como banquinho onde se apoia aos pés. E a terceira revelação das leis de Deus é a verdade, trazida pelos Espíritos. A verdade, que é a terceira revelação das leis de Deus, não está radicada na terra. Ela não é da terra, ela é dos espíritos, ela não é dos homens, ela está isenta da interferência dos homens. Os homens não conseguem mudar, não conseguem modificar a doutrina dos espíritos, porque ela não é dos homens, ela é dos espíritos, embora muitos tentem. Então, a terceira revelação, que é a doutrina dos espíritos, mostra para nós a verdade. Que verdade? A verdade da vida espiritual. Lembra o que Sócrates diz? No mito da caverna, a verdade está lá fora. Né? Então, as experiências, o conhecimento, a evolução intelectual e moral trouxe para o homem, para certos homens de gênio, esbarraram nas suas experiências com a vida após a morte. Hoje a ciência estuda a imortalidade da alma. A sobrevivência do espírito já é comprovada pela ciência da psicologia. Vários livros de cientistas comprovam a imortalidade da alma. O primeiro cientista que colocou no livro a conceituação da imortalidade da alma foi Sir William Crookes, transformado em cavaleiro do rei. Sir William Crookes. Ele escreveu um livro chamado Fatos Espíritas. Fatos não são boatos, fatos são comprovados cientificamente. Dr. William Crookes trabalhou com médiuns, experimentou vários médiuns, principalmente a médium que se chama Florence Cook, onde houve várias materializações dos espíritos, e ele mediu, pesou, calculou, apontou, registrou. Ele que foi enviado para a França pela Academia Royal de Ciência da Inglaterra, administrada pelo escritor famoso chamado Arthur Conan Doyle, aquele que criou a personagem que nós conhecemos, chamado Sherlock Holmes, e o seu assistente Watson. Então, Arthur Conan Doyle pediu ao cientista britânico William Crookes para pesquisar. E depois de uma pesquisa exaustiva, ele escreveu o seu relatório. E nas últimas linhas, Sir William Crookes colocou: senhores, eu não digo que isso é possível, eu digo que isso é verdade. Depois nós temos os pesquisadores modernos, entre eles um muito famoso norte-americano, chamado Ian Stevenson, que escreveu um livro que se chama Muitas Vidas, Muitos Mestres,
onde ele relata as várias experiências dele como psicólogo, com pacientes, onde ele comprova a existência da reencarnação. Na Índia, o Dr. Banerjee, pesquisador dos anos 80, nos anos 80, pesquisando a reencarnação, escreveu um livro que ficou famoso, cujo título é 100 casos comprovados de reencarnação. Então, a reencarnação na Índia é conhecida por todos. A espiritualização na Índia é muito forte. Então, os hebreus, nome que foi dado aos judeus, um apelido pejorativo que foi dado pelos egípcios aos judeus que viviam no Egito como escravos. Eles, liderados por Moisés, atravessaram o deserto, atravessaram o mar, fugindo do Egito. E no Monte Sinai, Moisés recebeu diretamente de Jesus, conforme nos explica o instrutor Aulus, se não me engano, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele relata que Jesus ditou, Jesus gravou na pedra para Moisés os 10 mandamentos. Porque Jesus está na terra desde a sua criação. Nós temos notícia que Emmanuel nos informa que Jesus foi o chefe responsável pela construção da terra e ele tem a responsabilidade de conduzir o nosso mundo. E ele está conduzindo o nosso mundo. O que parece o caos são as transformações do plano físico, são as transformações sociais tão necessárias ao progresso espiritual. Então, o Pentateuco de Moisés são os 5 livros chamados da lei mosaica, também chamada de Torá. Então, esses 5 livros de Moisés são Gênesis, que trata das origens do nosso mundo, Êxodo, que trata da fuga do povo do Egito, do povo judeu que estava escravo no Egito, Levítico, que trata dos levitas e dos sacerdotes, Números, que trata do recenseamento do povo judeu, e o Deuteronômio, que trata da orientação, da aplicação das leis para o povo. Então, das leis de Deus para o povo. Mas, justamente no Êxodo, nós vamos encontrar a origem divina das leis de Moisés. Porque os 5 livros de Moisés, o Pentateuco de Moisés, é da máxima importância. Mas aquelas conotações são de origem humana. A parte divina das leis de Moisés são os 10 mandamentos, que foram ditados por Jesus. As outras orientações, as outras leis, são de cunho civil, para conduzir um povo ainda embrutecido pela maldade e pela ignorância. Então, Jesus ditou, Jesus escreveu com línguas de fogo, naquele fenômeno mediúnico chamado de escrita direta. Jesus escreveu nas pedras para Moisés. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não pronunciar o nome de Deus em vão. Terceiro, santificar o dia de sábado, respeitar o templo, respeitar o culto a Deus. Quarto, honrar vosso pai e vossa mãe. Todo mundo lembra dessa parte, mas a parte mais importante todo mundo esquece. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Viu? Por isso que precisamos honrar pai e mãe. Também porque vamos ficar velhos, né? Vamos precisar de gente para cuidar de nós. Então, não matar, 5º mandamento. O 6º, não cometer adultério. O 7º, não roubar. 8º, não prestar testemunho falso contra o vosso próximo, ou seja, não mentir, não fale mentiras. O 9º, não desejar a mulher do próximo. E o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Observe que tem mais não, né? Não, não pode isso, não pode aquilo, não pode.
Porque está tratando com espíritos ainda na infância. Nós somos espíritos ainda crianças. Somos crianças. O nosso mundo tem 4,5 bilhões de anos. O nosso universo tem 13,5 bilhões de anos. Então, quando o nosso mundo foi criado, já tinha civilizações com quase 8 bilhões de anos de existência, muito mais evoluídos do que nós. Então, os 10 mandamentos são de origem divina. Daí, os 10 mandamentos ditados de Jesus para Moisés contém a base do Evangelho. Jesus já estava preparando a base do Evangelho, porque 1.700 anos depois, Jesus encarnou. Ele não reencarnou, ele encarnou na Terra para completar o seu trabalho 1.700 anos depois. Então, naquela época, o povo não conseguia entender. O povo naquela época não conseguia entender que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não fosse pelo sacrifício de animais. O povo daquela época não conseguia entender que era preciso perdoar os inimigos. Quem lê os Salmos fica assustado. Quem pensa, né? Quem lê os Salmos e pensa fica assustado. Diz: Senhor, me protege, mas destrói o meu inimigo. É o Velho Testamento, é a lei da justiça. E Jesus vem ensinando: Senhor, que as suas bênçãos derramem sobre todos nós, que nós façamos aos outros o que queremos que os outros façam conosco. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que desejam mal, ao que vos deseja mal. Se alguém te obrigar a caminhar 1.000 passos, com ele caminha 2.000 passos. Se alguém exigir a sua túnica, dê também o seu manto. Se alguém bater na sua face esquerda, oferece a face direita. Então, Jesus vem trazendo aquilo que o povo não conhecia, que era o amor, a lei do amor, do perdão. Quantas vezes eu devo perdoar? Perguntou Pedro. Pedro, não só 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. É um modo de dizer sempre, infinitamente. Porque quem perdoa se liberta. Quem não perdoa está preso. Sabiam disso? Quem não perdoa está preso. Vai reencarnar junto para reconciliar, para perdoar. Perdoar é sinal de inteligência. Perdoar e esquecer, porque não adianta perdoar e continuar recriminando. Perdoar e colocar de novo a face na frente do outro, com um sorriso, mantendo cuidado. Porque Jesus ensinou para nós: sede manso como os pombos, mas sede sagazes como a serpente. Não vamos deixar os outros fazer de nós o que eles querem. Conhece a história da serpente? Conhece? Não? Conhece não? Tem certeza? Tem certeza que não conhece? Não? Não? Ninguém conhece? Não? Tem certeza? Busca na memória. Não? Quer que eu conto? Quer? Tem certeza? Se quer mesmo? Vocês não vão ficar com raiva, não? Então eu vou contar. Segura aí, hein? Então tá bom. Tinha uma serpente que morava num campo. E ela ficava escondida entre as pedras. E todo mundo que passava ali, ela picava. Muitas pessoas morriam, desencarnavam. Outros ficavam aleijados. Um dia passou lá um homem santo. Quando a serpente foi picá-lo, o homem santo, pela intuição, percebeu e desviou dela.
e repreendeu a serpente. Serpente, irmã serpente, isso não são modos. Como que você faz isso com os filhos de Deus? Irmã, se envergonhe. Nós temos que amar o próximo, irmã. Precisamos ajudar o próximo. A serpente ficou toda envergonhada, porque as almas nobres conseguem falar pelo pensamento até com os animais. Lembra do Francisco de Assis? E o santo, então, despediu da irmã serpente e foi embora. Passado alguns meses, ele voltou pelo mesmo caminho, lembrou da serpente, procurou por ela e viu que a serpente estava toda machucada, escondida, magrinha, não comia nada. E falou: irmã serpente, o que foi? Quem fez isso com você, irmã serpente? Ela disse, pela linguagem do pensamento: eu obedeci, santo homem, os seus conselhos, mas eu fui apedrejada, fui perseguida pelas crianças, as pessoas me escorraçavam no caminho, e hoje eu vivo oculta. Irmã serpente, você não entendeu o que eu disse, é mesmo? Não, você não entendeu. Eu pedi para você ser boazinha, eu não pedi para você ser bobona. Quando alguém te ameaçar, você finge que vai morder. Só finge, mas não morda, viu? Não morda, mas finge. Então nós não podemos ser trouxa, porque os outros são espertos. Né? Vamos lá. Então, Jesus ensinou e Mateus escreveu: não penseis que eu vinha destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir nada do Velho Testamento, diz Jesus. Eu vim para que o Velho Testamento seja cumprido. Depois ele diz: o céu e a terra não passarão sem que se ache na lei tudo seja perfeitamente cumprido, enquanto restar uma única vírgula e um único ponto, não vai passar. Isso é consolador, viu, gente? Pelo menos eu entendo como consolador. Porque não existe nenhuma transgressão das leis divinas que ficará impune. Nenhuma transgressão das leis divinas ficarão impune, porque ninguém engana as leis de Deus. Deus está sabendo de todas as coisas. Onisciência, a onisciência divina, a ubiguidade, para nós espíritos ainda inferiores, temos a ubiguidade, a capacidade de perceber coisas que estão acontecendo em vários lugares. Ah, eu não percebo nada, porque você não presta atenção. Se você prestasse atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, você iria ver. Mas os espíritos nobres são como o sol, lá do alto. Eles conseguem perceber tudo o que está em volta. Então, enquanto tiver transgressões nas leis de Deus, transgressões das leis divinas, a terra ainda haverá pranto, ainda haverá ranger de dentes, porque ainda será um mundo de provas e de expiações. Quando nós aprendemos a obedecer às leis de Deus, a nossa vida vai mudar completamente, porque não estaremos gerando causas que terão efeitos na próxima reencarnação, causas que poderão gerar sofrimentos na próxima reencarnação. Então hoje, nesse exato momento, nesse dia de hoje, nós já estamos planejando a nossa próxima reencarnação. Nós já estamos traçando o esboço da nossa próxima reencarnação. Dá um frio na barriga. Quando nós pensamos nessas coisas, dá um frio na barriga. Meu Deus, por que eu fiz aquilo? Será que Deus viu? Viu. Viu. Deus sabe? Sabe. Por que Deus sabe? Porque está gravado na minha consciência também. Sabem disso? Está gravado de forma indelével. Tudo que está acontecendo hoje nós podemos reaver daqui a milênios.
Então, Jesus foi o iniciador da mais pura e da mais sublime moral. A moral do Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia, boa nova do reino do alto, do reino dos céus. Porque antes do Evangelho, só tínhamos o Velho Testamento. E o Velho Testamento, cheio de violências, de um Deus cruel, de um Deus que pune até a terceira geração. Mas Jesus mostra que Deus é um Pai de misericórdia e de bondade, que quer a nossa alegria, que quer a nossa felicidade. E Johann Sebastian Bach, aquele grande compositor, se não me engano, alemão ou austríaco, ele escreveu uma música que, no meu entender, é a música mais bonita que existe. O título dela é Jesus, a alegria dos homens. Depois vocês procuram na internet, Jesus, a alegria dos homens. 1700 e pouquinho. Bach já sentia essa inspiração. Então, a felicidade não é deste mundo. A felicidade perfeita, a alegria perfeita, a aventura perfeita não é deste mundo. Por quê? Porque a felicidade verdadeira só vai existir quando nós tivermos coragem de praticar o que Jesus ensinou, de praticar o Evangelho de Jesus. Mas vem a falange da preguiça. Ah, não vai hoje não, eu vi um relâmpago lá do outro lado, eu acho que vai chover. Eu tenho certeza que vai chover. Não vai, não. Então, fica deitado ali na televisão. Quando acaba, lá para as 10, 11 horas da noite, dá um peso na consciência, um vazio. Falei, meu Deus do céu, perdi a oportunidade. Então, Jesus fará brotar. Jesus já está fazendo brotar em todos os nossos corações a caridade e o amor ao próximo. Jesus já está despertando cada um de nós. O Emmanuel explica para nós que a Terra no futuro será morada de espíritos superiores, quando a humanidade estiver espiritualizada. Então, quando o Evangelho for norma da nossa vida, a Terra será morada de espíritos superiores. E o Emmanuel explica para nós que um passarinho, quando está dormindo na gaiola, dá um vento, aquele vento que bate assim, ele acorda na hora. E o Emmanuel explica que as pedras, para acordar as pedras, precisam de explosão de dinamite. Então, as consciências adormecidas vão despertar. Deus sabe o momento certo. As frutas de uma árvore não amadurecem todas no mesmo dia. Cada fruto tem o seu dia para amadurecer. Vamos orar. Vamos pedir assistência do alto. Vamos pedir assistência de Jesus. Porque Jesus é o nosso Senhor. Ele nos acompanha. Ele está sabendo de tudo sobre nós. Até aquelas coisas que nós escondemos da nossa mãe, do nosso pai, da esposa, dos filhos, Jesus sabe. Então, Jesus simplificou as leis. Jesus juntou o Velho Testamento e o Novo Testamento numa sentença só, que é chamada de Lei Áurea. O Emmanuel fala que a Lei Áurea, ela está no Código Penal de todas as pátrias do mundo. A Lei Áurea, quem que sabe quem que é a Lei Áurea aí? Não é a libertação do escravo, não? Presta atenção, presta atenção. Lá é a Lei Áurea. Tem a Lei Áurea e tem a Lei... Hein? Qual que é? Escutei? Escutei? Não? Quer que eu falo? Quer ou não quer? Posso falar então? Isso, tirou todo mundo da Zona Umbralina. Eu ia mandar todo mundo para a Zona Umbralina, passar a noite na Zona Umbralina para não esquecer. Salvou todo mundo. Pode repetir? Não fazer ao próximo aquilo que você não queria que fizesse com você. Está vendo? Aprendeu? Não fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que não fizesse conosco. Né? Essa é a Lei Áurea. Ela faz parte do Código Penal de todos os países. Vocês sabiam que os 10 mandamentos,
E embora tão desobedecidos, vocês sabiam que os 10 mandamentos fazem parte do Código Penal de todas as pátrias? Vocês sabiam que nas moedas de muitos países está escrito lá: nós acreditamos em Deus. Moedas, cédulas de dinheiro, nós acreditamos em Deus. Vocês sabiam disso? Então é uma coisa interessante. Mas por que tanta maldade? Por que tanta violência? Por causa da rebeldia, por causa da dureza do nosso coração, por conta da desobediência. Vocês lembram da história do Adão e Eva? Viviam no paraíso. Por que eles foram expulsos do paraíso? Porque desobedeceram. Esse é o pecado original, o pecado da desobediência. E esse pecado da desobediência que nós praticamos até hoje. Nós achamos que os trouxas são os que obedecem. O Chico Anísio diz que na penitenciária só tem esperto. Os espertos estão todos na penitenciária, os trouxas estão aqui fora. Ou seja, obedecer é a grande dificuldade da humanidade. Desde criancinha, a criancinha teima em desobedecer, mesmo sabendo que está errado, mesmo sabendo que vai ser penalizado, teima em desobedecer. É uma coisa incrível. A rebeldia, nossa. Os espíritos superiores, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, dizem para nós que a nossa Terra, o nosso planeta, visto pelo alto, é comparado com uma grande penitenciária. O que é que tem dentro da penitenciária? Criminosos. Criminosos contra o quê? Contra as leis dos homens, naturalmente também contra as leis de Deus. Então eles dizem que nosso mundo parece uma penitenciária e um hospital, onde só tem doente e criminoso. É um mundo de provas e expiações, e esse mundo vai mudar? Vai? De que jeito? Jesus vai fazer assim, pronto, acabou, mudou tudo? Jesus vai voltar? Jesus vai voltar? Não? Jesus vai voltar? Jesus vai voltar sim. Jesus está voltando todo dia no coração de cada um. Cada um que desperta, cada um que acorda, cada um que sente a necessidade de fazer o bem, de obedecer às leis de Deus, Jesus está se entronizando naquele coração. Vocês lembram quando Jesus foi batizado? Lembra? Vocês não lembram, não? Vocês não estavam lá, não? Pois é. Aquele dia foi monumental, não foi? O que foi falado ali? Fenômeno da voz direta. Este é o meu filho muito amado, em quem me comprazo, a ele escutai. Mas quando Jesus nasceu, quando completou 7 dias, a tradição judaica manda que os pais levem o menino no templo, para que ele seja consagrado ao Senhor. Lembra disso? Lembra? Quando Jesus foi levado lá, quem é que estava lá? Quem é que estava lá quando Jesus foi levado no templo? Por José e Maria. Estava a profetisa Ana, com 80 anos de idade. E estava também um auxiliar do templo, chamado Simeão. Era o dia de Simeão prestar serviço. Simeão significa aquele que escuta a voz do Senhor, obediente. Então, quando José e Maria chegou no pátio do templo, a profetisa Ana falou: Simeão, este é o menino, este é o Messias. Simeão ficou alegre. Pegou a criança, foi só ele e a criança lá no Santo dos Santos, que é o altar, fez a consagração, dedicando o menino a Deus. Enquanto ele estava lá, ele perguntou para o menino: meu filho, você é o Messias.
A profetisa Ana me disse: mas como você vai conseguir mudar este mundo? Você não é filho de nenhum general, seu pai é um carpinteiro. Você não é filho de juízes, seu pai não sabe nem escrever. Você é pobre, se você fosse pelo menos rico, você teria condições de mudar o mundo. Meu filho, como que você vai mudar o mundo? Aí o bebezinho deu tapinha, 3 tapinhas no peito do Simeão. Lembra? Só estava lá, não estava? Vamos lá, né? Muito bem. 3 tapinhas. Quando Simeão entregou o menino para os pais, Simeão voltou lá dentro e orou: Senhor, agora o Senhor pode me levar, porque eu já acabei de abençoar o Messias. Poucas semanas, Simeão desencarnou. Lá no plano espiritual, os amigos falaram: Simeão, você lembra a conversa que você teve com o Messias? Lembro. Você viu que ele te respondeu? Não, como pode um bebê responder alguma coisa? Simeão, você não percebeu que ele deu 3 tapinhas no seu peito? Deu. Você lembra da pergunta que você fez para ele? Lembro. Qual foi? Eu perguntei para ele como que ele ia mudar o mundo. Pois é, Simeão. Jesus respondeu que ele vai mudar o mundo através do coração dos homens bons. Viu, gente? Toda pessoa boa, toda pessoa que se esforça para fazer o bem, para fazer a caridade, está entronizando Jesus. Está entronizando Jesus no seu coração e no mundo. Quanto mais pessoas cujo reino já está endereçado a Jesus, cujo reino do céu já está assentado no seu coração, se transforma então um mundo melhor. Então, Jesus não disse tudo. Por mais que ele ensinou, muitas coisas não foram compreendidas por ele, por causa da ignorância do povo, por causa da dureza do povo. Então, Jesus falou: olha, tenho ainda muitas coisas para ensinar, mas não fiquem tristes. Eu vou pedir ao meu Pai, e Ele vai mandar para vocês o Consolador. E o Consolador vai ensinar para vocês tudo o que precisa. Vocês não o verão, porque Ele é Espírito, mas Ele estará convosco todos os dias e vos fará lembrar de tudo que eu já ensinei. Então, o Consolador é a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Embora muitas pessoas criticam, mas o caráter fundamental do Espiritismo é confortar, consolar quem está sofrendo. Confortar, consolar os aflitos. Esse é o caráter principal do Espiritismo. E nós não podemos esquecer isso. As pessoas que vão no centro espírita precisam, quando chegar em suas casas, chegarem melhor. Porque se não chegarem melhor, alguma coisa está errada com esse centro espírita. Chegar mais aliviado, mais confortado, mais esperançado. Então, o Espiritismo ensina que os sofrimentos da vida são recursos para a cura do espírito. O corpo sofre, o espírito se liberta. O corpo padece, o espírito grita de alegria. Porque quando o corpo está cheio de regalos, cheio de prazeres, cheio de riquezas e de poderes, o espírito está sofrendo. Porque o apego à matéria traz palavras de Allan Kardec. O apego à matéria traz a loucura e o suicídio. Não quer dizer que nós vamos sair por aí dando tudo para os outros. Mas aqueles que fizeram isso foram muito felizes, embora na terra sofreram demais. Francisco de Assis doou tudo que tinha. Nós não precisamos fazer isso. Jesus sabe das nossas limitações.
Jesus nos conhece, Ele sabe dos nossos problemas, do nosso apego. E Jesus não exige de nós nada além daquilo que nós temos condição de fazer. A nossa cruz é proporcional à nossa capacidade. Sem esquecer que tudo aquilo que nós doamos para quem sofre aqui na terra, nós estamos doando a Deus. Jesus diz: aquele que doar um copo d'água que seja em meu nome, a quem padece sede, é a mim que está dando. E aquele que lembrar de mim diante dos homens, eu também me lembrarei dele diante do meu Pai. Então, o homem, de posse desse conhecimento, vai perceber que as provas, as expiações, as lutas e as dificuldades são necessárias para o seu adiantamento, porque se fôssemos ricos e poderosos e não precisássemos trabalhar, ninguém ia enfrentar o serviço, ia ficar todo mundo dentro de casa assistindo filmes o dia inteiro. Então, a necessidade nos faz levantar de madrugada, enfrentar o trânsito, trabalhar, suportar o peso do dia, as dificuldades da convivência, para trazer recursos para dentro de casa. E quando fazemos isso, nós crescemos espiritualmente, porque nós estamos saindo da caverna para buscar o conhecimento, adquirindo bagagem intelecto-moral. Então, os espíritos elevados trazem a sua contribuição todos os dias. Todos os dias, os espíritos adiantados trazem para nós a sua contribuição, através do pensamento, através de uma leitura. Quando nós oramos no momento de aflição e pedimos ajuda ao alto, a ajuda vem imediatamente, porque o nosso Pai não dorme, o nosso Pai não cochila. Se nós orarmos e pedirmos com fé, a ajuda vem. Principalmente quando nós já tivermos algum merecimento pelas tarefas que nós fazemos no bem, pela caridade que nós já conseguimos fazer. Então, o Espiritismo traz para nós a fé no futuro, esperanças no mundo melhor. O Espiritismo mostra para nós que as provas e as expiações são necessárias para o nosso crescimento. E o Espiritismo também descortina para nós, mostra para nós a felicidade que nos espera. A felicidade que nos espera no mundo material, após uma reencarnação, onde é cobrado de nós a paciência, a resignação e a coragem diante dos problemas, diante das lutas. Então, a felicidade de viver no mundo espiritual, usando um corpo mais leve, usando um corpo que não tem doenças, um corpo livre do cansaço. Que maravilha! É o corpo espiritual. Semeia-se corpo material e ressuscita corpo espiritual. O corpo físico morre, mas o corpo espiritual é incorruptível. Então, o Espiritismo é a alavanca que Deus utiliza para fazer que a humanidade progrida. Então, o conhecimento do Espiritismo abre para nós novos horizontes. E aconteceu, viu? Baseado no livro A Vida Escreve, do autor espiritual Hilário Silva, médium Chico Xavier e Valdo Vieira. A redação do jornal Momento Espírita aproveitou essa mensagem e preparou um texto maravilhoso, que diz assim: Eurípides Barçanufo, abnegado trabalhador de Jesus, certa noite, enquanto seu corpo físico repousava através do sono, viu-se transportado em espírito a uma região distante da terra. Todos nós, sem exceção, quando dormimos, saímos do corpo. Vocês sabiam disso? Sem exceção.
Só que muitos saem do corpo e vai para lugares terríveis, porque onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Ou onde estará o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, por isso que é importante, antes de deitar, fazer uma oração, fazer uma leitura do Evangelho, de um tema evangélico, pedindo proteção do alto. Ó Jesus, vou agora entrar no mundo espiritual através do sono. Por favor, Jesus, não me deixe perambular pelos caminhos da devassidão, do abismo da loucura e da maldade. Jesus, me leva para uma tarefa no mundo espiritual. Jesus, me leva para um estudo no mundo espiritual. Aquele que tem o hábito de pedir. Depois vocês me contam as experiências que vocês vão ter durante o sono físico. Então, Eurípides Barçanufo deteve-se alguns instantes, atraído por um desconhecido. Aproximou-se dele e, no deslumbramento de júbilo, reconheceu que era Jesus. Recordou então as lições do Evangelho que Jesus ensinou para nós e começou a chorar de emoção diante do Mestre Jesus que ali estava. E quando ele adquiriu coragem, se aproximou um pouco mais e percebeu que Jesus também estava chorando. Então, Eurípides Barçanufo, o grande espírita do Triângulo Mineiro, que viveu na cidade de Sacramento, próximo a Araxá, pensou que os responsáveis pelas lágrimas de Jesus fossem as pessoas que até hoje rejeitam o Evangelho, não se interessam pelos ensinamentos de Jesus. Então, Eurípides Barçanufo perguntou: Senhor, por que choras? Acaso choras pelos descrentes do mundo? Acaso o Senhor está chorando por causa dos descrentes do mundo, Jesus? O mestre respondeu com voz compassiva: Não, meu filho, eu não sofro pelos descrentes aos quais devemos amar. Meu filho, eu estou chorando por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. E Eurípides Barçanufo sentiu um baque tão forte com essas palavras de Jesus, um peso na consciência terrível, que ele cambaleou e caiu, desceu e deu um pulo na cama, acordou na cama, suado, aflito. Era madrugada, ele não conseguiu mais dormir, então ele se levantou. E desde aquele dia, sem contar nada disso para ninguém, entregou-se como professor que era aos labores da educação, edificando aos alunos como se fossem seus próprios filhos. Atendeu aos doentes e aos necessitados de toda espécie, em nome de Jesus, a quem passou a seguir com mais fidelidade. Então, Jesus está batendo a porta. Eis que vos chamo. Atendei. Jesus nos chama todos os dias. Nós temos a liberdade, nós temos a escolha de abrir a porta do nosso coração para Jesus ou manter o nosso coração duro, o nosso coração fechado e frio diante da dor do próximo. Agradeço a oportunidade, agradeço a paciência de todos vocês e peço a Jesus, peço aos bons espíritos para ir na casa de todos nós, trazendo paz e harmonia entre os casais, paz e harmonia entre os irmãos, entre os filhos, e os jovens casais que tenham casa para morar, que tenham saúde, que tenham emprego para trabalhar e que possam receber os filhos de Deus como seus próprios filhos.
e quando chegar o fim desta vida, possam devolver os filhos a Deus, cheios de sabedoria, cheios de bondade. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito bacana, pessoal. Vamos para uns recadinhos rápidos aqui. Nós estamos convidando a todos vocês a participar da campanha do Abraço de Luz, que é uma tarefa que a casa promove de assistência aos bebês ainda, muitos deles na barriga da mamãe e os recém-nascidos. E a gente precisa da ajuda de fraldas para a gente conseguir atender as famílias carentes que vêm nos procurar. E gostaríamos de contar com o apoio de vocês. Fralda qualquer tamanho, tá, gente? E as doações pode deixar ali na recepção, ok? Uma outra recadinho rápido aqui. Nós também temos uma tarefa que chama Visita aos Enfermos nos Lares. Ela ocorre toda quarta-feira às 14h30. É só deixar o nome na recepção e o endereço, que tem uma equipe que se reúne e vai visitar aos enfermos. Bom, vamos chegar no finalzinho de mais uma tarefa. Agradecidos a Jesus por mais uma noite de aprendizado, por mais uma noite de esclarecimento. E eu vou convidar vocês a nos acompanhar numa prece de agradecimento e em seguida será o passe. Para aqueles que desejarem tomar o passe, a gente só pede a caridade do silêncio e que formem uma fila aqui à direita. Ó Divino Jesus, irmão maior, querido companheiro, dileto, agradecemos, Jesus, por essa oportunidade. Agradecemos ao Divino Mestre pelo amparo recebido na noite de hoje. E te rogamos, ao Divino Mestre, que possam essas palavras nos ajudar a promover a tão necessária transformação. Jesus querido, pedimos que envolva com muito amor, com muito carinho, essa nossa orbe que passa por tantas transformações. E nesses dias festivos da carne, possamos, ó Senhor Jesus, mantermos vigilantes, fortes e de bom ânimo, para que possamos caminhar, Jesus, cada vez mais libertos das nossas tendências menos felizes, bem como de nossos vícios. E proteja também esse mundo, Jesus, que está vivendo momentos tão intensos para todos nós. Conforta-nos, ó Jesus, ilumina-nos, ó Jesus, esclarece-nos, ó Jesus, e que assim seja. Meus irmãos, vão com Deus e paz profunda a todos.